Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só esse vídeo de hoje. 3 top fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês. Porque eu sei que você que está aí, ô criatura, você gosta de ganhar ali 1%, mais de 1%. Tem fundo que está pagando até mais de 1 aí, por cento, 1,2%. Só que é aquilo lá, né, turma? Vamos avaliar a diversificação do fundo, vamos olhar, né, o que o fundo tem, abrir os fatos relevantes, viu, criatura? Porque tem gente que não abre. A gente aqui acompanha o canal e o Renan, a gente sabe se você está lendo ou se você está copiando para os colegas os fundos. Então, turma, a gente trouxe aqui para vocês fundos imobiliários bons. A gente estuda, a gente sabe, são fundos bons pagando mais de 1%. Carol, quais são esses fundos de papel? Por quê, turma? Avaliando o cenário que a gente está vendo agora, né? São várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí vamos pegar o cenário final, último ali, que é da guerra no Irã contra os Estados Unidos, que está durando, infelizmente, mais do que esperado, isso pressiona a inflação. Não tem jeito. E pressionando a inflação, a gente não tem como aumentar a taxa Selic. A gente não, o Banco Central. Então, turma, tem muito fundo de papel que está pagando bem. E vai continuar, aliás, pelo Boletim Focus, pessoal, a gente tinha uma previsão de queda da Selic para 8%, já não é mais. Tá? Uma queda de meta de inflação também não é. Então, assim, os fundos de papel, nesse momento, se valorizam muito com a alta da Selic, porque a Selic está muito alta, então eles investem em ativos da renda fixa, se valorizando, e também com a inflação, que está alta, quando a gente fala IPCA, tá bom, pessoal? Então, turma, antes de eu perguntar, antes de eu começar aqui, eu vou te pedir um favor, se faz sentido para você, tá bom? Se você gosta do nosso canal, turma, dá o seu like, de verdade, porque você vai ajudar muito o nosso canal. Aliás, no vídeo passado a gente ficou muito feliz, tinham muitos likes, espalhou para o YouTube. O YouTube entendeu que o vídeo era bom e espalhou o nosso vídeo para mais pessoas. Então, dá o seu like, já vem aqui, turminha, compartilha esse vídeo que é importante. Veja se você está inscrito ou inscrita, porque tem muita gente que caiu, não sabe, falou, Carol, mas eu não estou mais no seu canal. Veja isso. E por fim, ative o sino, que é para receber novos vídeos, certo, Renan? Sempre, uma notificaçãozinha toda terça, quinta e domingo. Toda terça, quinta e domingo tem vídeos para você. Bom, pessoal, vamos lá ao nosso primeiro fundo sem enrolação, direto. A gente vai falar do BTCI 11, tá, pessoal? Esse fundo, ele é focado principalmente em CRIs. Então, na prática, pessoal, o que eles fazem esse fundo? Eles emprestam dinheiro, tá certo? Para, né, são CRIs, ou seja, ativos da renda fixa, que são ali os certificados de recebíveis imobiliários, essa é a sigla, ou seja, emprestando dinheiro para o mercado imobiliário e em troca recebe juros. E aí sim vai remunerar os cotistas. É diferente do fundo de tijolo, né? Que a gente tem os shoppings, os galpões, as lajes. É diferente, tá bom, turma? Então a gente está falando agora do BTCI 11 e ele tem uma diversificação muito boa de carteira. E isso é importante, né? Porque as dívidas elas são pulverizadas, né? Elas são dívidas que são ali, não tem um devedor ou dois, tem mais. E isso é muito importante, tá, turma? Aí a gente vê aqui, ó, esse fundo ele tem exposição em logística, ele tem exposição em residencial, shopping, renda urbana e outros também, né? A maior parte, turma, aqui dos KIs está no setor logístico. O segundo aqui está na parte residencial. Terceira parte, shopping, renda urbana 9 aproximadamente e corporativo imobiliário 6,3%, tá bom, pessoal? E a maior parte desse fundo, os ativos são indexados a IPCA, ou seja, a inflação, ou seja, você se protege da inflação. E aí, pessoal, a gestão é ativa. Carol, como assim? Tem gente que tem muita dúvida ainda disso. Quando a gente fala de fundo, turma, a gente está dando o nosso dinheiro para alguém cuidar, né? Como se a gente pegasse o nosso dinheiro, ó, gestor, eu vou confiar em você, vou pôr no fundo, você é o gestor, e você ganha ali uma taxa, né? Claro. Só que ativamente, quando a gente fala de gestão ativa, ele pode mudar, pode comprar de repente, um imóvel, trocar, vender, ou então comprar um CRI diferente, vender. Ele pode ativamente fazer algo que ele acha importante para aquele fundo, certo? Então, pessoal, olha lá. Esse fundo ele faz alocações, ele sempre está buscando operações mais atrativas, né, dentro do mercado. E aí a gente vê aqui, pelo investidor 10, olha lá, cotação 9,23, é um fundo base 10,
muitas pessoas gostam. Pagou um dividend yield ali, né? A gente fala 12 meses, né? O rendimento em 12 meses muito bom, 12,57%, mas não é só isso que eu olho e nem você deveria. Por quê, turma? Porque isso aqui pode ser recorrente, pode ser que aconteceu uma vez na vida, né? O histórico do fundo pode ser ruim. Então, não é só olhar o dividendo, tá, turma? Cuidado com isso. PVP 0,91. PVP, né, turma? Quando está abaixo de 1, a gente fala que está barato. A gente leva muito a risco esse ponto, né? Esse indicador para fundos de papel. Então, PVP está em 0,91, né? Ou seja, está 9% descontado pelo valor patrimonial que aquele fundo tem. A gente tem uma liquidez diária de 2,04, muito boa, acima de 1 milhão. E olha lá, né? A gente vê aqui o gráfico amarelinho que o Renanzinho está pondo aí para a gente na tela. Olha só, né? Ele teve uma valorização, pessoal, aqui ó, de 91,49% nos últimos 5 anos. É bastante, hein? Aí a gente vem aqui, pessoal, tem 206.600, aqui, 206 mil cotistas, vamos falar assim, né? 206.624 mil cotistas aproximadamente. O último rendimento pagou 10 centavos por cota, tá bom, pessoal? Então, se você tem 100 cotas, é 100 vezes 0,10, tá bom? E tem aqui 1 bilhão de patrimônio, que é importante, né, turma? Porque o valor patrimonial mostra o quanto aquele fundo tem de patrimônio e de caixa. Se precisar, num desespero, vender, ele tem caixa. Então, ele vai ver da onde? Da onde vai vir esse dinheiro? Do valor patrimonial, né? E aí a gente vê aqui essas barras azuis que a gente sempre comenta aqui com vocês, são as barras mês a mês, mostrando ali a remuneração dos cotistas, né, turma? Nos últimos 5 anos pagou bem, 10,46. E olha só, né? Linear. O que a gente vê? O que a gente gosta? A gente gosta de ver aquela barra que ela não faz assim, né? Volátil, ela é linear. Então, esse fundo faz isso e faz bem. A gente está vendo aqui ao longo dos 5 anos. O valor da cota, turma, hoje é 9,23, mas por tudo que ele apresenta, o fundo, ele deveria valer por cota, uma cota 10,09, por isso que a gente falou que está descontado em 0,91 PVP, 9% aí de desconto. Então é um bom fundo, pagando mais de 1%, é um fundo resiliente, um fundo que ele é linear no pagamento de dividendos, faz uma boa gestão e ainda, pessoal, está com desconto. Então é bom a gente olhar, porque nessa hora a gente também quer olhar fundos bons, mas se tiver com desconto é melhor ainda, né, turma? Então a gente sempre fica de olhos abertos. Tem oportunidade, sim, ainda nos fundos imobiliários. Aí, pessoal, a gente vem para um fundo que eu particularmente tenho em carteira, comprei recentemente, que é o CPTS 11, quem faz a gestão é o Grupo Capitânia, tá? Por quê, pessoal? Ele investe em CRIs, tá? É a maior parte, mas ele também investe bastante em cotas de outros fundos imobiliários. Carol, isso é um grande problema? Não, na minha visão não, se for fundos de outros, não só da Capitânia. Por quê, turma? Porque às vezes ele está investindo em um outro fundo imobiliário que está indo muito bem. Então, de repente, quem lá investe em fundos, mas todos os fundos estão indo muito bem. Então, eu não vejo um grande problema nisso, tá? E ele é indexado a maior parte, os ativos em inflação, né, atrelados a IPCA. E o que quer dizer isso, pessoal? O Brasil, ele mantém uma meta, né, de 6%, ele nunca bate muito mais baixa a inflação, 5%. Então, ele está atrelado ao IPCA, que está alta. Eu não acho que a inflação vai abaixar super, ultra, né, no Brasil. E a gente vê, pessoal, que ele acaba misturando ali um fundo de papel e está se valorizando, está bem, com os CRIs também atrelados à inflação, a maior parte, e fundo também de fundos. Olha a carteira que a gente vê aí de CRI, tá, pessoal? Exposição por segmento, tá aí na tela, shopping 42,4, renda urbana 40,1 e lajes corporativas 17,5%. A gente vê a aquisição, ó, olha só, tá alta, tá? IPCA mais 6,54%, ou seja, se faz o valor do IPCA mais 6,4%, dá mais de 10%, né? E aí, pessoal, o que mais chama atenção aqui é a gestão que é boa também do Grupo Capitânia, tá? A carteira gira bastante,
né? Os gestores eles podem fazer isso, vendo outras oportunidades melhores. E, pessoal, e aproveitar oportunidades do mercado. Aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Também base 10, que eu sei que muitos de vocês gostam, começam pelo base 10 e não tem problema nenhum. A cotação hoje de uma cota é 7,61. Foi muito bem nos últimos 12 meses de dividendo, né? Então temos que olhar isso. Rendimento nos últimos 12 meses, 14,08, acima da Selic. PVP 0,84, já esteve mais baixa, ainda mostrando um desconto aqui bem grande, né? De zero, a gente está com o PVP em 0,84. Liquidez ótima, né? Mais de 1 milhão, que eu gosto, está em 7,51 milhões. E aí, turma, a gente vê o gráfico. Carol, mas tem momentos que o gráfico cai e momentos que sobe. Por quê, turma? Porque depende da inflação. Depende muito como seguem as taxas no Brasil. A gente tem momentos em que a inflação cai um pouco, sobe um pouco. A gente tem momentos que os fundos imobiliários vão muito bem, ou vão melhores ou piores. Então, essa oscilação é totalmente normal num fundo como o CPTS11, que investe em outros fundos imobiliários, tá? Mas olha, subindo agora num momento ali de oportunidade. Renanzinho vai pôr aqui a seta no final do gráfico. Olha lá, tá em baixa, ainda tem oportunidade de subir. Ele é um fundo, pessoal, que pagou o último rendimento, 9 centavos por cota. Ele tem aproximadamente 372 mil cotistas, é bastante. Aqui o valor patrimonial, pessoal, 3,28 milhões, tem bastante patrimônio, perdão, 3,28 bilhões, tem bastante patrimônio, né? É um valor altíssimo. E aí, se a gente vê a barra azul, turma, olha lá, né? Representando mês a mês, tem momentos ali que cai um pouco, sobe um pouco, mas para mim linear, né? Nada de muito volátil, nada de, nossa, não pagou. Não, ele sempre paga. E o pessoal ficava assim, poxa, agora a bolsa, meu Deus, os fundos imobiliários não vão mais pagar bons dividendos. E eles continuam pagando, turma. Então não fique assustado, não fique desesperado, não saia vendendo tudo. Mantenha calma, respira, não tome atitudes sem pensar. Respira primeiro. E aí a gente vê aqui, ó, o valor patrimonial por cota deveria ser 9,01, mas hoje a cota custa 7,61. Como eu falei, um PVP descontado de 0,84 e um valor patrimonial de 3,28 bilhões de reais. E aí, pessoal, eu quero saber o seguinte: qual é um fundo imobiliário que para você ainda está barato e você está comprando? Ou seja, Carol, esse fundo está barato e eu gosto dele, acho que vale a pena na minha carteira. Será que é algum desses? Será que não? Então comenta aqui, mas comenta mesmo, porque tem muita gente que quer saber. Os próprios colegas às vezes olham, e a gente também, né? A gente não é bobo. Então comenta aqui embaixo. Qual é um fundo imobiliário que você gosta, que cabe no seu bolso e que você acha que ainda está barato? Tá bom? Comenta aqui embaixo. E aí, pessoal, a gente vai para o nosso terceiro e último fundo, que é o RECR11. Eu tenho carteira, muita gente pergunta dele, porque ele é um fundo, vamos dizer assim, queridinho de muitos acionistas que investem em papel. Turma, ele é um fundo de papel focado principalmente em CRIs, né, em gestão ali de crédito imobiliário, tá certo? Hoje o fundo, pessoal, ele tem mais de 100 operações em CRIs, espalhados ali, ou seja, tem bastante CRI, tá bem diversificado, em vários segmentos do mercado imobiliário. O que eu queria lembrar vocês, pessoal, que eu acho importante, é que esses 3 fundos estão todos em dia, não tem inadimplência. E isso é muito importante quando você vai avaliar. Não tem gente devendo, tá tudo certinho, todo mundo pagando, não tem inadimplência. E aí, pessoal, a gente vai ver aqui, olha só, ele tá ali no varejo, a gente coloca aí na tela para vocês. Tem logística, tem incorporação, tem hotel, tem loteamento, investimento imobiliário, tem pessoa física. Olha como é colorido, né? Olha como ele consegue fazer crise em vários, né, em vários segmentos. E aí, pessoal, volta para cá, geograficamente, esse fundo, ele tem CRIs que são muito bem distribuídos. E isso também é importante. E a indexação da carteira. Carol, IPCA, CDI, muita gente pergunta. Vamos dar uma olhada? Olha lá. A maior parte está atrelada à IPCA, quando a gente fala IPCA, é inflação, tá bom, turma? E esse fundo também tem uma posição relevante a CDI. Então a gente vê aqui, ó, CDI,
IPCA, a maioria aqui, 27%, sem variação negativa, 27%. A gente vê IPCA 56%, uma boa parte, aqui maior, e CDI 15%. Tem IGPM ali 2%. E aí, pessoal, muita gente tem esse fundo, né? Fica ali focado, né? Tem mais em IPCA, mas tem bastante em CDI. Tem uma boa parte, 15% em CDI. Vamos falar um pouquinho, pessoal, aqui da cotação dele. Hoje, a cotação desse fundo, pessoal, uma cota 82,98, o rendimento 13,14%, aí nos últimos 12 meses, o PVP 0,91, mostrando desconto, uma boa liquidez diária, 2,67 milhões, acima de 1 milhão para mim, excelente. E olha só, né? Ele vem aqui, a gente põe aí o gráfico, pessoal, olha lá, ele vem subindo, alguns momentos de descida, porque a gente sabe que a taxa CDI, se a Selic cai, a taxa CDI cai também. A inflação, poucos momentos de queda, na minha opinião. O Brasil não vai cair de 4, 5 para 0. Impossível, tá, gente, na minha opinião. E agora subindo ali, né, aproveitando esses momentos, essas oportunidades para subir. A gente vê aqui 174 mil cotistas aproximadamente, pagou um último rendimento, olha lá, de 1,05 centavos por cota, tem um valor patrimonial bom aqui, opa, se é bom, 2,35 bilhões e tem aproximadamente o dividendo atual, 13,14%, e o médio em 5 anos também bom, 13, o rendimento, 13,31% nos últimos 12 meses. E aí, pessoal, a gente vê aqui, ó, o valor da cota hoje, 82,98 na data de hoje, ok? E o valor patrimonial por cota, 88,93. Ainda existem fundos, e principalmente agora a gente está passando momentos muito delicados na economia, onde a gente sabe que a taxa Selic está alta, a previsão que era de queda não está tendo essa previsão, o Boletim Focus mudando todos os dias. Vocês podem acessar o Boletim Focus, tá, turma? É só colocar Boletim Focus todos os dias e vocês vão ver que toda hora está mudando. Por quê? Porque está difícil definir a taxa Selic e a inflação, tá bom, turma? Então, nesse momento, ainda tem fundos de papéis, principalmente, que estão indo muito bem. Também temos fundos de tijolo baratos ainda, tá, turma? E que estão pagando dividendos muito bons. Então, nesse momento, turma, eu acho que você tem que garimpar bem, né? A renda fixa tem gente comprando, tem ativos muito bons? Sim, que estão pagando muito bem. E garimpa. Se você é aquele, né, arrojado, moderado, garimpa o que tem de bom e faça compras com consciência, né, pessoal? Que isso eu sei que tem muitos de vocês aqui que fazem, não importa. Ah, Carol, mas eu só tenho R$ 30 para começar. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Vai no Base 10. Tem fundos excelentes Base 10. Tá bom, pessoal? Base 10 são fundos que custam ali até R$ 10. Tá bom? Por hoje é só, Renanzinho. Pô, 3 fundos pagando bem, ainda tudo descontado? Acima de Tá 1%. lindo! Tá lindo de se ver. Lindo. Lindo de Não se precisa ver. nem garimpar, já garimpamos. Já garimpamos. E é isso, turma. Eu sempre falo para vocês, coloca aqui embaixo também o que vocês gostam de ver no nosso canal. Poxa, Carol, eu gosto de ver isso, eu queria ver mais aquilo. Ou então, Carol, você apresenta isso, né, pra gente saber. Porque esse canal, turma, não é meu, não é do Renan, é de vocês. Então, coloca aqui embaixo, de verdade, escreve, Carol, eu gosto disso, eu gosto daquilo, pra gente saber melhor. Tá bom, turma? Eu sempre falo, vou ao Brasil, ó, quem investe o futuro agradece. Um beijo de luz e principal, né, gente? Fiquem com Deus sempre, que é o mais importante. Tchau, tchau.